que a gente fez, né? Definiu o que era uma curva usando vetores, aí definiu como é que poderia integrar, derivar, depois foi para integrais de linha e tentou usar os conhecimentos, as definições de integrais de linhas para aplicar na física, calcular massa, centro de massa, área de curvas fechadas. A gente vai fazer algo parecido com as superfícies. A diferença é que a gente não vai definir como derivar e integrar, porque a gente já definiu como é que deriva e integra um vetor. A gente só vai definir como é que é uma superfície paramétrica, ou seja, como é que vocês tratavam no cálculo B, como é que a gente vai tratar agora, né, como é que vocês tratavam no cálculo de várias variáveis, e como é que a gente vai tratar agora com vetor. Certos exercícios que no cálculo de duas variáveis ou de várias variáveis era difícil de resolver, a gente vai ver que agora vai ser mais simples, usando vetores. Então a gente vai ver como definir, né, uma superfície usando vetores. Aí a gente vai ver algumas clássicas, o cilindro, o plano, a esfera, por exemplo. São 3 superfícies, digamos, clássicas, que a gente vai usar bastante. Cilindro, plano e esfera. E aí, depois de a gente ver essas parametrizações, provavelmente não na aula de hoje, mas na próxima aula, a gente começa a entrar em áreas de superfícies. Aí vocês vão dizer, mas a gente já aprendeu no cálculo B. Exato, mas não com o enfoque que a gente vai ter agora, que é usando o cálculo vetorial. Tá? Então, vou começar aqui a apresentar. Então, esse começo aqui, que vão ser as superfícies e área, aí depois eu indico quais exercícios vocês devem fazer. É muito parecido com o que a gente fez com integrais de linha. A sequência é a mesma, tá? A diferença é que as aplicações são outras. Eu vou botar um materialzinho aqui apresentando, na verdade, do Stuart, né? Então, a gente vai começar a definir o que é uma superfície. Superfície paramétrica. Bom, imagine que eu tenha os eixos coordenados. Deixa eu fazer aqui com uma régua que fica mais decente. O eixo Z. Deixa eu botar aqui o eixo X. E digamos aqui o eixo Y. E digamos que eu tenha uma superfície no espaço aí. E o que eu quero descrever ela usando vetores, tá? Eu poderia descrever essa superfície, como vocês aprenderam no cálculo de várias variáveis, da seguinte forma: z igual a um f de xy. Né? Se a gente for fazer uma analogia com as integrais de linha, ou com as curvas, na verdade, como é que eu descrevi uma curva? Uma curva, vou, digamos, pegar uma curva sobre essa superfície aqui, digamos essa curva aqui. Se eu quisesse descrever essa curva, eu poderia que z era igual a um f de x. Se eu olhar para o f, ele depende de quantos parâmetros? Um parâmetro. Por que um parâmetro? Porque eu vou andar numa direção só, né? Se eu quiser que esse caminho percorra noutra direção, ou seja, que eu varra a superfície inteira em outra direção, eu vou precisar de 2 parâmetros. Então, com um parâmetro, né, não com parâmetros, com um parâmetro eu descrevo uma curva, e com 2 parâmetros eu descrevo uma superfície. E aí, quem são os parâmetros? Poderia ser x e y, eu poderia usar as próprias coordenadas x e y como parâmetro? Poderia. Mas
dependendo do autor que se pega, a gente vai usar o Stewart, dependendo do autor, os parâmetros são diferentes, tá? Para a gente aqui, eu vou pegar os seguintes parâmetros. Nessa direção aqui, eu vou dizer que é na direção do parâmetro U, não é vetor, tá? É parâmetro. E nessa direção aqui, na direção do parâmetro V. Por que isso? Porque se eu pegar um vetor saindo da origem, então, eu quero descrever a curva vetorialmente. Eu quero um vetor R que descreva a curva, ou seja, que ele varra essa superfície em todas as direções. E aí, quanto menor essa distância aqui, né, eu vou descrevendo toda a superfície, como se fosse um retalho, né? Quanto menor essa distância aqui, eu descrevo a superfície inteira. Então, esse vetor aqui, se eu pegar um ponto P de coordenadas x, y, z, esse ponto P, se eu sair da origem, ele tem as mesmas coordenadas que o vetor R. Então, se o vetor R percorrer toda a superfície, ele pega todos os pontos possíveis sobre a superfície. Então, ele precisa variar em duas direções, né? Na direção do parâmetro U e na direção do parâmetro V. Com isso, a minha superfície, né, o meu vetor, pode ser descrito vou chamar a superfície de S. Essa superfície pode ser descrita pelo seguinte vetor. Um vetor R de UV, U e V são parâmetros, onde a coordenada x do meu vetor, né, se eu fizer a projeção desse ponto no plano x, y, z, esse x vai depender de u e v, né? Porque o r depende de u e v. Então, cada coordenada agora é como se eu fizesse uma parametrização, ou seja, uma reparametrização. Como que vai ficar a cara desse meu x, eu não sei. Vai depender da minha superfície, né? Assim como as curvas, cada curva tinha uma equação específica. Cada superfície também. Pode ser que tenha mais de um até. Então, o meu x vai ser um x que depende do parâmetro u e v, não tem seta no x, x é um número, u e v, não mais agora x de t, porque agora são dois parâmetros. O y depende também de u e v, e o z também vai depender de u e v. Dois parâmetros para cada coordenada. Pode ser que uma das coordenadas dependa só de um parâmetro? Pode, por exemplo. Eu posso ter duas coordenadas, dois parâmetros na coordenada x e y, e z depender de um parâmetro só. O importante é que eu tenha dois parâmetros aqui, pelo menos, envolvendo as coordenadas. Se eu tiver um parâmetro só, não é uma superfície, e sim uma curva, porque aí eu não consigo, né? A curva pode até fazer algo assim sobre a superfície, mas eu não consigo tirar ela desse caminho aqui, porque eu só tenho um parâmetro, eu não consigo deslocar ela assim. Para eu deslocar fazer várias curvas paralelas, eu teria que ter outro parâmetro, que é o que o U e o V fazem. Então, aqui eu tenho uma superfície descrita por dois parâmetros. E aí a gente vai ver que vai ser super simples definir a área de superfície quando eu faço isso, tá? Mas aí é mais para frente, é a próxima aula. Bom, fizemos isso, vamos para o primeiro exemplo, então. Ah, Antônio, e o U e o V vão de onde até onde? Bom, o parâmetro U e V pertence aos reais, em geral. Eles são números reais, tá? Não são vetores, em geral a gente se confunde, né, com vetor. Primeiro exemplo, vou botar a equação. Observem que não é dado, né?
de onde até onde o parâmetro U e V vão, ou seja, eles são livres, então automaticamente U e V pertencem aos reais. A pergunta é, que superfície é essa? É uma superfície, na verdade? Como é que eu posso dizer que é uma superfície? Bom, tenho dois parâmetros, ela depende do parâmetro U e V, então provavelmente isso aqui vai descrever uma superfície. A pergunta é, qual é a equação cartesiana dessa superfície? Será que eu conheço? Será que é algo familiar? Eu vou ter que tentar encontrar algum padrão. Se alguém quiser comentar algo, se já sabe, pode falar, tá? Ah, Antônio, eu não vou usar essas equações para nada. Vai usar bastante, tá? Então, eu preciso, porque a maioria dos problemas que a gente vai encontrar pela frente agora são basicamente essas superfícies que vão aparecer aqui. Cilindro, esfera, um plano, tá? Nada muito além disso. Um hiperboloide? Pode aparecer. Um elipsoide? Pode aparecer, mas são mais raros, mas aparecem. Mas observe o seguinte, ó. O que a gente tem de coordenada x, y, z? O x é 2 cosseno u, o y é v, e o z é 2 seno u. Se eu olhar só para a coordenada x e z, o que ele remete, né? O que elas remetem? De x igual a 2 cosseno u. Eu vou até fazer algo que a gente fazia nas aulas anteriores. Se eu fizesse isso, ó, x igual a 2 cosseno t e y igual a 2 seno t. O que isso aqui era? Opa, eu botei y ali, não é y, é z, né? Aqui. Tá, é uma circunferência, de fato. Como é livre no y, ela vai aumentando com o tempo, isso? Exatamente. Como o y é livre, essa circunferência que estaria no plano xz, né? Então, se eu fizesse assim, ela estaria aqui, ó, no plano xz. Como o y é livre, essa circunferência vai se deslocar aqui no eixo y de menos infinito a mais infinito. E aí eu vou obter o quê? Que figura? Um cilindro deitado, digamos assim, né? Então, de fato, isso aqui é um cilindro, é uma superfície, não é uma circunferência. Por quê? Porque eu tenho dois parâmetros, né? Então, no plano x seria uma circunferência, se eu olhasse, porém, o y é livre. Com isso, eu tenho 2 cosseno u, e z igual a 2 seno u. Logo, eu posso elevar, né, a soma dos quadrados. X quadrado mais z quadrado vai ser 4 cosseno ao quadrado u, mais 4 seno ao quadrado u. X quadrado mais z quadrado é 4. E y é livre, né? Em geral, não vem nem dito y, tá? Só diz assim, ó, x quadrado mais z quadrado igual a 4 é uma superfície. Automaticamente eu sei que é um cilindro. Não tem como ser outra superfície. Ele pede lá no material, para desenhar. Com isso a gente tem, então, aqui eu vou fazer só um rabisco. O eixo y, x, z. Ah, Antônio, eu poderia colocar o eixo y aqui na vertical e botar esse cilindro em pé? Poderia. Não tem problema algum. Então, isso aqui é um cilindro deitado, digamos assim. Ele é, bom, ele é infinito, né? Ele não tem limite no y, né? Não tem fim, né? Então não está bem simétrico, mas é um cilindro onde ele corta aqui no z no 2, aqui embaixo no 2 também, o x também, né? De 2 até menos 2, lá do outro lado. E o y é o eixo central do cilindro, digamos assim. Tá certo? Ah, e a área? Não, por enquanto a gente não está se preocupando. Primeiro é parametrização. Então eu preciso saber transitar entre a equação vetorial
Isso não deixa de ser equação vetorial, né? Ou equação paramétrica, que está aqui embaixo. Eu costumo dizer o seguinte, né? Não se pede, não precisa pedir, pediu equação paramétrica. Se tu escreveu equação vetorial, está correto, porque é só olhar para a equação e dizer quem é a coordenada x, quem é a coordenada y, quem é a coordenada z. Só muda de nome, mas é a mesma coisa, né? Equação vetorial, equação paramétrica. Então, eu preciso saber transitar da cartesiana, principalmente da cartesiana para vetorial. Por quê? A gente está querendo se livrar do cálculo de várias variáveis no sentido, deixar de usar a equação cartesiana, porque isso vai nos dar trabalho. E aí a gente quer usar a equação paramétrica ou a equação vetorial, que vai ser mais fácil para a gente. Então tá aí, equação de um cilindro. Antônio, se fosse... aqui fosse z igual a 2 seno e fosse o v aqui, o que mudaria? O cilindro seria em pé. Enfim, né? Tá certo? Então, tá aí a equação do cilindro. Antes de eu ir para a próxima equação, deixa eu abrir o livro aqui. E aí eu quero ir lá naquele programa com vocês que a gente... Não, é esse aqui. Deixa eu pegar aqui em superfícies. E lá naquele programa que a gente usou para poder desenhar as superfícies. Isso aqui é um material que vocês vão ter lá no Moodle, né? Então, por exemplo, eu posso ter superfícies que não são tão simples de serem desenhadas como essa daqui. É uma hélice, né? Só que envolta numa capa. A equação dela está aqui, ó. Então, vamos tentar usar lá naquele software online para a gente... Ó, então aqui eu consigo desenhar a superfície. Aqui só tem um detalhe, eu acho que esse cara aqui, deixa eu ver, superfície em função de x e y, ele não vai desenhar a superfície paramétrica, tá aqui, ó. Ó, vou apagar essa daqui e vamos ver qual superfície é essa. Então, isso aqui é uma esfera, né? E a gente vai ver, depois de parametrizar o plano, a gente vai ver como é que desenha a esfera. Só que eu quero colocar essa equação aqui. 2 mais seno vezes cosseno. 2 mais seno. Deixa eu ver se eu consigo aqui. 2 mais seno vezes cosseno U. Eu acho que o outro é 2 mais cosseno. 2 mais seno vezes seno e U mais cosseno. 2 mais seno vezes seno e U mais cosseno V. O U aqui tem que ser minúsculo. Ó, tá aqui, né? Deu um zoom aí gigantesco, mas ele fez oca, né? Uma calha. Talvez deixa eu ver se ele coloca os parâmetros aqui. Ele não dá parâmetro nenhum. É que ele desenhou como se fosse a calha, essa hélice cortada, né? Aí ela parece uma calha, mas aqui eu consigo então ver a minha superfície. Eu posso diminuir o zoom. Eu acho que, deixa eu ver se eu botar 10 passos. Eu vou botar 2 aqui, ó. Essa quantidade de passos é para ele desenhar a minha hélice, só que aí, claro, né, fica algo grosseiro. Quanto maior esse número aqui, ó, mais suave fica para representar a hélice. Então, deixa eu ver se eu botar aqui 100. Eu corro o risco de travar, claro, né? Fica bem mais pesado para girar, ó, porque ela fica muito, muito suave. Isso vocês devem lembrar, né? Os primeiros videogames que surgiam, por que as figuras eram todas retangulares, mesmo que fossem 3 dimensões? Por causa de memória. Eu precisaria de uma memória muito grande para fazer a superfície, o rosto, ou seja lá o que eu estivesse desenhando, de forma muito suave, que acontece aqui. A partir do momento que eu deixo de colocar uma quantidade grande, ou seja, deixo de deixar suave,
e coloco ela, ó, olha como fica fácil agora e fica leve para eu manipular. Então é isso, exatamente isso que acontece. Quanto mais informação ela carrega, mais difícil fica para o computador manipular. Ó, aqui ainda eu consigo manipular de forma tranquila. Aqui também vou botar 20. Então, quanto mais dados eu coloco aqui, mais suave fica. Eu vou botar aqui de menos 2π. Ó, se eu colocar, quanto maior o parâmetro, no caso aqui está variando o U e o V também, né? Quanto mais parâmetros eu coloco, mais a minha hélice cresce, digamos assim. Eu só não gostei foi por que ela ficou... Deve ter configurações aqui. Ela ficou muito grossa, acho que é aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não, aqui é a transparência. Ah, interessante, dá para ver que de fato ela é oca, né? Ela não tem nada dentro. Ah, então, uma superfície pode ser descrita usando dois parâmetros. No caso aqui, uma hélice. Se eu olhar de cima, essa hélice projetando no plano XY vai dar uma circunferência, né? Se o Z for 0, eu vejo ó, parece uma espiral, né? Que ela está crescendo. Na verdade, vai dar uma espiral, não uma circunferência, né? Porque ele vai abrindo aqui. Enfim, então, tá, mas Antônio, como é que eu encontraria a equação, né? Olhando para o desenho, nesse caso, encontrar a equação. Não, não é algo simples, isso aqui, em geral, com o computador, não é algo tão simples de transitar dessa equação para a equação cartesiana. Observe que ele nem dá, né? Simplesmente ele pede para traçar a curva. Encontrar a equação cartesiana aqui é besteira, tá? A gente só fica com a equação paramétrica. Então fica aí a dica, por quê? Usar esse software, porque na lista de exercício aqui, ó, vocês vão ter algumas superfícies, agora dá para a gente fazer, seria injusto fazer isso na mão, algumas superfícies, os desenhos e as equações aqui. E aí vocês vão ter que identificar. Pode cair na prova? Agora sim, faz sentido. Aí vocês jogam essas equações ali naquele site e confiram com as superfícies. Eu consigo identificar sem desenhar, sem plotar, consigo, porém é muito difícil, tá? Porque, por exemplo, olhando de cima, a figura 6 aqui, eu vou ver circunferência, né? Só que olhando de cima, essa daqui também é circunferência. Mas eu não sei se ela é toda oca. Parece que ela está convergindo para a origem. Então, essa superfície aqui e essa, olhando de cima, a projeção no plano XY parece ser a mesma coisa. Fica difícil, às vezes, identificar. Tá? Então, aí eu sugiro jogar as equações ali no software e comparar com as superfícies aqui. Mas para treinar também. Ok? Tá? Então, esse exemplo aqui não tem nem o que eu fazer. É simplesmente jogar ali no software para desenhar. O que eu vou fazer agora é determinar a equação vetorial do plano. Eu vou copiar como o enunciado para não ter que escrever. Vocês já viram, né, na geometria analítica, a equação do plano, a equação cartesiana, equação paramétrica do plano, já viram, só que usaram um pouco. Ou seja, se eu conheço a equação paramétrica do plano, eu conheço a equação vetorial, né? É só dizer quem é a coordenada x, a coordenada y e a coordenada z. Automaticamente eu sei. Então temos aqui, determine a função vetorial que representa o plano que passa pelo ponto P0, ou seja, com vetor posição R0, e que contém os vetores A e B. Vou fazer um rabisco aqui. Então, está aqui o Z, o X e o Y. E aí vou desenhar um plano qualquer aqui, um pedaço dele, né? Uma representação do plano. Aqui um plano.
Aí ele diz o seguinte, nesse plano eu forneço um ponto P0. P0 de coordenada x0, y0, z0. Talvez depois eu tenha que deslocar esse ponto aqui, porque ele vai me atrapalhar na resolução. Vou botar aqui, P0 aqui em cima, assim. Tá, esse ponto aqui é P0. E aí ele diz que esse ponto P0 me dá um vetor, eu quero descrever um vetor que descreva todo o plano. Esse vetor aqui, ó, ele não descreve todo o plano, por quê? Porque P0 é fixo. Então esse vetor, ele diz que é o vetor posição R0. Observe que como sai da origem, esse vetor R0 e o ponto P0 têm as mesmas coordenadas, né? Porque como sai da origem, ó, P0 é P0 menos O, que é x0, y0, z0. Ou seja, as coordenadas do ponto coincidem com o vetor. E aí ele diz que eu tenho dois vetores AB no plano, não paralelos, né? Um vetorzinho A e um vetorzinho B. Eu quero usar os vetores A e B para descrever todo o plano. Como é que eu faço? Eu vou pegar o vetorzinho A e trazer ele para cá. Então eu vou trazer o vetor A para cá, a origem dele com a origem do ponto, e vou pegar o vetorzinho B e vou trazer ele para cá também. Tá aqui. A pergunta é, se eu fornecer um ponto, vou botar aqui assim, um ponto P de coordenadas x, y, z. Esse ponto P está livre, ele tá em qualquer lugar do plano. Não importa onde eu coloque ele, eu quero encontrar um vetor, eu vou colocar, pode ser em vermelho mesmo, ou em amarelo. Eu quero achar um vetor, acho que isso aqui vai confundir com o plano. Pode ser em vermelho. Eu quero achar um vetor que não importa onde eu coloque o ponto P, esse vetor R descreva todo o plano, ou seja, usando o ponto P0, claro, que está aqui, e o ponto P. A pergunta é, como? Como que eu posso usar o ponto P e o ponto P0 para descrever o vetor R? Vou, né, usando A e B, claro. Da seguinte forma eu vou fazer. Eu vou pegar um vetor que liga de P0 até P, em verde aqui. Esse vetor aqui. Só que eu não consigo escrever esse vetor, por exemplo, que é P, P0, já que P é livre, usando A e B. Porque vocês devem ter visto na geometria analítica que a regra do paralelogramo, né, diz o quê? Que eu posso, não sei se eu vou conseguir aqui usando, acho que é um pouquinho menor, aqui. A regra do paralelogramo faz o seguinte, né? Esse vetorzinho aqui que eu vou botar em azul, e esse aqui que eu vou espichar, ele sai daqui, ó, do P0. Eu posso escrever esse vetor verde como a soma vetorial do A e do B, mas não diretamente, porque o vetor A não chegou aqui e o vetor B não chegou aqui. Ou seja, como é que eu faço para ampliar o vetor A? Como é que eu faço para aumentar o tamanho dele? Para fazer com que o vetorzinho A, que está aqui, ó, chegue até essa extremidade aqui. Alguém tem alguma ideia? Como é que eu aumento um vetor de tamanho? O que eu tenho que fazer? Então eu tenho que multiplicar por um parâmetro. Nesse caso, esse cara aqui vai ser... Agora sim que isso aqui me atrapalhou. Eu vou multiplicar... Bom, eu já disse quem é P0, né? Eu vou multiplicar por um U vezes o A. Então isso aqui é U, um escalar, vezes o A, que é vetor. Vou botar o A roxo. E esse vetor aqui, ó, vai ser um U. Um U não pode, né? Por que não pode ser U? Até poderia. Mas eu quero, ele está em outra direção, então eu vou usar outro parâmetro, um outro escalar. Vou multiplicar por V. Um escalar V vezes o vetor B. E aí esse vetor verde aqui, ele é a soma vetorial desses dois. É um UA mais VB.
Tá, e aí agora sim eu consigo descrever o meu vetor R usando dois vetores que apareceram agora aí. Quem vai ser o meu R de UV agora? Porque ele vai depender de U e V. Vocês concordam que esse vetor em vermelho é a soma vetorial do vetor azul com o vetor verde? Ó, vou botar assim, ó. Aqui está R0. Aqui está o vetor UA mais VB. E em vermelho está o vetor R. Opa. Então, o vetor R, né, já que aqui ó, começou um vetor, terminou, começou o outro. Se eu juntar o início com a extremidade, eu tenho o vetor R, que é a soma de R0 mais U vezes o vetor A mais V vezes o vetor B. Essa é a equação vetorial do plano, só que a gente quer escrever em função das coordenadas. Aí eu vou supor o seguinte. Digamos que o vetorzinho A tenha coordenadas A1, A2 e A3. E o vetorzinho B tenha coordenadas B1, B2 e B3. A gente sabe que o R0 tem coordenadas x0, y0 e z0, né? Eu vou ficar, então, com R de UV. O vetorzinho R0 tem coordenadas x0, y0, z0, mais U é parâmetro, o A tem coordenadas A1, A2, A3, e o B, que está multiplicado por V, tem coordenadas B1, B2, B3. Eu quero juntar, né? Quero dizer quem é a coordenada X, quem é a coordenada Y e quem é a coordenada Z. Então, o meu R de UV vai ser x0, a primeira, né? Vou juntar todas as primeiras coordenadas, então vai ser... Eu gosto de usar essa anotação aqui, ó. O Stuart usa, não usa parênteses, né? Então é x0 mais U vezes A1, y0 mais... Opa, faltou um termo aqui. Primeira. Mais V vezes B1. Só juntar todas as primeiras coordenadas. Agora, y0 mais U vezes A2 mais V vezes B2. E Z0 mais U vezes A3 mais V vezes B3. Claro que o parâmetro U e V pertence aos reais, né? Com isso, então, eu tenho um plano. Observem que não aparece nada ao quadrado, não aparece cosseno nem seno, a equação só pode ser um plano. Claro, poderia ser uma reta, poderia, mas uma reta não pode depender de dois parâmetros, né? A reta só tem uma direção, só tem uma direção, né? Então eu não posso ter dois parâmetros para descrever uma reta. Se tiver só um parâmetro em cada coordenada, tudo U ou tudo V seria uma reta. Como eu tenho dois parâmetros, isso é um plano, equação vetorial do plano, que é o que está aqui, ó. Que é o que ele encontrou. Aqui ele faz direto, né? Não. Então ele simplesmente já dá a resposta. Então ele escreve aqui na forma paramétrica, né? Só separa as coordenadas. Se tu escreveu a equação vetorial, que é essa daqui, se tu escreveu a x, y, né? Dizendo quem é o teu x de UV, claro. O teu y de UV e o teu z de UV, acabou. Tu tem a equação paramétrica da tua superfície. Agora chama atenção para um detalhe, tá? A gente vai agora encontrar a equação paramétrica da esfera. Essa a gente vai usar bastante.
Porém, eu peço que vocês tomem cuidado com uma coisa. Eu vou assistir videoaulas de outro autor, Antônio. Eu não vou assistir as suas aulas por algum motivo. Eu achei uma aula legal aqui, vou assistir. Ótimo. Só tome cuidado porque a equação paramétrica para qualquer coisa existe mais de uma. Assim como para as curvas existem mais de uma equação paramétrica, existem várias representações paramétricas para uma mesma superfície, assim como é o caso da esfera. Se vocês pegarem o livro da Diva, a representação paramétrica que tem lá é diferente do que o Stuart usa. Como eu estou usando o Stuart como livro-texto, e todos os exercícios vão utilizar o Stuart, vai utilizar a mesma parametrização, então eu sugiro que a gente utilize a mesma aqui. Se vocês pegarem outros autores, outras videoaulas, talvez seja um pouco diferente. Tá? Antônio, eu já vi no cálculo B a representação paramétrica da esfera, porque eu tinha que usar o jacobiano, né? Quando eu fosse calcular o volume da esfera, por exemplo, eu tinha que usar o jacobiano. Então, é algo parecido? É, bem parecido. E vai ser natural aqui pra gente. A gente não vai precisar dizer quem é o jacobiano aqui, que lá dava, digamos, forçava a barra. Aqui não. Bom, eu vou fazer um desenho aqui, vamos ver se eu consigo desenhar os planos aqui. Os eixos, na verdade, não os planos, né? Deixa eu dar uma inclinação para isso aqui. E agora, eu vou tentar desenhar uma esfera aí. Não vai ser algo fácil, mas... esses eixos não têm ordem, tá? Mas a gente usa quase que como padrão isso aqui. Eu vou tentar colocar uma esfera aqui. Vou fazer uns rabiscos aqui. Vou ver se sai de primeira. Um pouco grande, mas... acho que deu. Quanto maior, melhor. Vamos ver agora se eu consigo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um ponto na esfera, sobre a superfície da esfera, um ponto P de coordenadas x, y e z. Eu preciso de dois parâmetros para descrever a superfície da esfera. Vou fazer um rabisco e vou apagar. É como se fosse uma fatia, né? Observem. Se eu pegasse... observem que eu fiz a fatia do seguinte modo, né? Eu saí desse ponto até esse, então um parâmetro nesse sentido, e depois essa abertura da fatia tem que ser outro parâmetro. E aí, quando esse parâmetro... então, esse parâmetro vai vir daqui até aqui, embaixo, de 0 até π, como se fosse... depois eu apago, vou botar um ângulo φ aqui, ó. Essa abertura aqui, ó, vai de 0, que é quando esse ângulo está fechado, até ele cair aqui embaixo na vertical, até π. Então, o φ vai variar de 0 até π. Se vocês pegarem outros livros, às vezes o ângulo é aqui, às vezes ele põe o φ aqui no plano XY, vai depender do autor. O Stuart usa essa notação. E aí, para abrir essa fatia aqui, esse gomo, digamos assim, da minha esfera, para abrir a superfície, eu vou botar um ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de θ. Aí eu vou apagar esse rabisco aqui, apagar o φ ali, depois eu escrevo, e aí vamos ver se fica... então eu vou precisar de fato dois parâmetros para descrever a superfície da esfera. Então eu vou colocar um raio aqui. Esse aqui é o raio da esfera. Faltou eu dizer um detalhe, né? Esse ponto está na superfície, tá? A equação cartesiana da esfera, eu acho que todo mundo conhece, né? É que seria um exemplo, né?
encontre a equação vetorial da esfera. Faltou eu dizer, né? Qual é o raio da esfera? X² mais y² mais e² igual a A². Acho que a equação cartesiana da esfera todo mundo conhece. Ninguém chegou no cálculo vetorial de paraquedas, né? Todo mundo passou pelo cálculo de várias variáveis, então todo mundo conhece a equação da esfera, equação cartesiana. Com isso, essa distância da origem até o ponto P que está na superfície é a A. É o raio. Esse ângulo eu vou chamar de φ, que é o ângulo de abertura desse parâmetro, é um dos parâmetros, né? Então, para esse ponto aqui descrever a esfera, ele vai percorrer... Deixa eu botar esse ponto aqui, talvez, um pouquinho mais para baixo, para facilitar a hora que a gente for visualizar. Vou botar ele mais... Eu ainda estou na superfície, tá? Aqui. Estou na superfície, esse é o ponto P. Que eu acho que vai ficar melhor na hora que eu for fazer a projeção. Então, está aqui o ponto P. Esse ângulo é φ. Esse ponto P, então, ele vai projetar... Observe que, dependendo de onde eu esteja, por exemplo, se eu estiver bem em cima da esfera, a hora que eu projetar, esse ponto cai em algum lugar aqui no plano XY, né? Ele cai dentro da esfera, ele não cai na superfície, ó. Ele não cai aqui, né? Para esse ponto cair aqui, ele teria que estar aqui, ó. Se eu boto ele aqui, a projeção dele vai cair aqui assim, ou ele vai cair lá embaixo, né? Ou ele vai até lá embaixo, é a única maneira. Então, eu quero que ele caia aqui no plano XY. Então, eu vou pegar esse ponto P e vou fazer a projeção dele aqui no plano XY. Vai ter um ponto aqui que tem coordenadas X, Y e o Z vale 0. Aqui eu estou no plano XYZ. E vou pegar aqui o que vocês costumavam fazer no cálculo B, que chamavam de ρ. Esse raio, né, como é... Eu estou falando só da superfície, tá? Não estou falando do sólido, estou falando só da casca. Esse cara aqui, ó, eu vou chamar de ρ. Por que ρ? Ele não é fixo. ρ. Por que ele não é fixo? Porque, dependendo onde eu coloque o ponto P, esse cara aqui vai ser maior ou menor. Se o ponto P fosse aqui assim, esse cara viria até mais à frente. Só que eu não preciso dizer que ele varia de 0 até o raio A, né? Eu não estou aqui querendo encontrar o jacobiano nem nada. Esse ponto, então, vai ter, paralelamente aqui, é Y. E se eu pegar lá no... Deixa eu pegar aqui ó, a régua que vai ficar mais bonitinha. Então vai ficar uma caca. Vou botar aqui paralelamente ao eixo Y. Essa régua tem vida própria? Não é? Aqui tá bom. E aí o que acontece? Paralelamente. Então, essa distância aqui é x, né? Porque o ponto tem coordenada x, y, z. E esse ângulo aqui é θ. Porque é esse ângulo e esse que vão fazer o gomo lá daquela parte da esfera que eu fiz há pouco. O θ ficou meio bem pequenininho. E vou botar em amarelo o θ para ficar mais fácil de ver. Esse ângulo é θ. Com isso, esse ρ, para descrever a superfície inteira, ele tem que dar uma volta na esfera. Vou fazer um rabisco aqui de novo. Ó. Imagine que eu tenha... Vou pegar uma calota. Para eu descrever a esfera inteira, então eu vou ter que andar nesse sentido. Estou pegando meia esfera só para a gente ter uma ideia. Né? E aí eu pego uma outra parte aqui. E aí eu tenho essa fatia da esfera. Só que para essa fatia aqui cobrir a esfera inteira, esse ângulo de baixo, que é da abertura da esfera, aqui, ó, da fatia, ele vai ter que dar uma volta completa na esfera. Só que o de cima aqui, ó, o φ, não precisa dar uma volta completa na esfera. Porque se ele vir até metade aqui embaixo, ó, essa fatia aqui, quando abrir como se fosse uma cortina e der uma volta completa na esfera,
fecha a superfície toda. Com isso, o φ basta ir de 0 até π, e o θ, que vai dar uma volta completa, tem que ir de 0 a 2π. Esses são os nossos parâmetros na esfera. Dependendo do autor, ele põe o θ aqui ou aqui, aí muda aqui os meus parâmetros. Então, estão aqui os meus parâmetros, agora falta eu dizer quais são as coordenadas x, y, z da minha esfera. Esse triângulo é retângulo, né? Ó, que aqui é vertical. Então, aqui, ele está aqui, na verdade, também. Ó. Essa altura é z, daqui até aqui vale z. Então, isso aqui também vale z, essa vertical aqui. Esse carinha aqui é A. Como aqui embaixo é ρ, aqui ó, é um retângulo, né? Então, aqui em cima também é ρ. Então, eu tenho esse triângulo com hipotenusa A, esse ângulo é φ, e dois catetos, ρ e z. E tem um outro triângulo retângulo aqui embaixo, ó, onde esse tamanho aqui é y e esse tamanho aqui é x. Ó. Então, eu tenho dois triângulos, eu vou tirar eles para cá. Observem que eu não preciso copiar o desenho como está, tipo, de ponta cabeça e tal. Eu vou fazer os desenhos aqui embaixo. Dois triângulos retângulos, 90 graus. Eu sei que o de cima tem hipotenusa A e dois catetos, ρ e z. Hipotenusa é A, ρ e z. Não importa onde eu coloque eles. O importante agora é onde eu vou colocar o ângulo φ. Quem é o ângulo φ? É o que está de frente para ρ, né? Então, o ângulo φ, se está de frente para ρ, oposto, esse é o ângulo φ. E tem um outro triângulo, que é a base ali embaixo. Posso até desenhar ele assim. 90 graus. A hipotenusa é ρ. E tem dois catetos, x e y. E quem está de frente para θ, ó, é o cateto y. Então aqui é θ. E aí agora a pergunta é, como encontrar as coordenadas x, y, z somente em função dos parâmetros ρ não é parâmetro, tá? Ρ é digamos, um auxiliar, uma ferramenta auxiliar, um parâmetro auxiliar que eu vou descartar. Em função do raio da esfera, de φ e de θ só. Começando por esse triângulo aqui, ó, observe uma coisa. Quem é cosseno φ? Cateto adjacente pela hipotenusa. Z sobre A. Com isso, eu já tenho o Z. A coordenada Z vale A cosseno φ. Já temos a coordenada Z da nossa esfera. Não preciso fazer conta para a coordenada Z. Eu vou encontrar também o seno do ângulo φ aqui. Vai que eu preciso. Seno de φ, cateto oposto, que é ρ, sobre a hipotenusa, que é A. Aí eu vou isolar o ρ. Eu não quero ficar com ele, eu quero trocar ele, né? Porque ele não vai servir para a gente. É A seno φ. Então temos o Z, que a gente precisava, e o ρ. Quando eu vir nesse triângulo aqui, eu vou encontrar também o cosseno θ. Deixa eu botar aqui em vermelho. Cosseno θ. Quem é cosseno θ? Cateto oposto pela hipotenusa, que é ρ. Então, o y é ρ cosseno θ. Se eu fizer o seno de θ, que é x sobre ρ, cateto adjacente pela... Opa, acho que aqui eu errei. Vou voltar, me empolguei, né? Cosseno de θ é cateto adjacente pela hipotenusa. Ah, então x é ρ cosseno θ. Fica aqui. Seno θ, cateto oposto pela hipotenusa. Então, y é ρ seno θ. Só que ρ não é parâmetro para a gente. Parâmetro é θ e φ. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse carinha aqui, aqui e aqui, no x. Com isso, a gente vai ficar com x igual a A seno φ cosseno θ e o y igual a A seno φ seno θ. E aí nós temos, então,
as 3 equações paramétricas da esfera. X igual a A seno φ cosseno θ, Y igual a A seno φ seno θ, e Z igual a A cosseno φ. Não posso esquecer disso, né? Tem que descrever a superfície inteira da esfera? Tem. Então, o φ vai de 0 até π, sempre. E para essa parametrização que eu estou usando, né? E o θ vai de 0 até 2π. Aí eu posso escrever na forma vetorial, né? O R de φ e θ é A seno φ. É a mesma coisa, só colocando nas coordenadas, né? E A seno φ seno θ e A cosseno φ. Posso botar como questão aberta, pedir a demonstração? Posso, claro, aí o cara copia, mas não tem... A gente vai utilizar isso aqui muito, tá? Ah, Antônio, como é que tu faz para decorar a equação da esfera? Porque, pô, né? Claro, posso anotar e tal. É fácil, eu faço assim, ó. Só para decorar, tá? Eu sei que eu tenho 3 coordenadas. O eixo Z é sempre A cosseno φ, isso eu tenho que saber. Se eu olhar de cima a esfera, lembra não, é uma circunferência no plano XY, né? E uma circunferência no plano XY é A cosseno θ, só vou botar aqui de propósito, e A seno θ. E aí, eu venho nas duas coordenadas e multiplico por seno φ. Só nas duas, aqui não tem. E aí, isso me dá a equação da esfera. Então, é algo simples. Por enquanto, é isso que a gente precisa, a equação vetorial ou paramétrica da esfera. Nada além disso, que está aqui, né? E aí, vamos pensar o seguinte, né? Antes de eu ir para... Aqui tem um cilindro novamente. Não tem muito o que... Ele vai pedir agora tá, eu te dou a equação... A gente tinha a equação cartesiana, passou para paramétrica. Agora eu te... Desculpa. Tá certo, cartesiana passou para paramétrica. Então, ele vai dar um cilindro, vai pedir para desenhar. Vai te dar um paraboloide elíptico aqui, ó. Vai pedir uma representação. Só que antes de eu avançar, se eu desse esse exemplo aqui, ó. Dê a equação vetorial da esfera do hemisfério. Do hemisfério. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a a quadrado com z maior ou igual que zero. O que muda? Observem que eu falei hemisfério, mas a equação que eu coloquei aqui, ó, foi a equação da esfera, né? Equação cartesiana. Não importa se eu peguei uma fatia, uma calota ou um hemisfério. A equação não muda. O hemisfério vai ter equação R de φ e θ A seno φ cosseno θ, A seno φ seno θ e A cosseno φ. O que muda são os parâmetros. Bom, um hemisfério com Z positivo, então é só a parte de cima da esfera. Se é só a parte de cima da esfera, observem, o φ, que é esse ângulo de abertura aqui, ó, ele só vai de 0 a π sobre 2. Ele não vai mais até lá embaixo para desenhar a esfera inteira. Então, o φ vai de 0, só muda isso, até π sobre 2, porém o θ continua dando uma volta na esfera. O θ vai de 0 a 2π. Poderia ser uma esfera no primeiro octante, né? Vou até colocar aqui no asterisco. Esfera no primeiro octante.
em 2 dimensões a gente tem quadrante, 4, né? Divido o plano em 4 regiões. No espaço, eu divido em 8, né? E aí o primeiro octante é onde o x é positivo, o y é positivo e o z é positivo. Então é como se eu pegasse aqui, vou fazer um pouquinho melhor. Isso aqui. Essa seria um pedaço da esfera no primeiro octante. Bom, o que muda? Observe, eu estou falando somente da casca. Não é o sólido. Não me interessa o que, por enquanto, o sólido, tá? Só estou falando da casca, é só a esfera. Observe que não tem o ρ. Por que não tem o ρ? Porque não é 3D. Não é 3D no sentido, não é sólido. É 3D, óbvio, né? No espaço. Ela não é sólida, ela é oca. Então, estou falando só da casca. Bom, não muda nada do ponto de vista de equação. O R de φ e θ é a mesma coisa. A seno φ cosseno θ, A seno φ seno θ e A cosseno φ. E só muda o parâmetro. O θ, o φ vai de 0 a π sobre 2, que é só daqui até aqui. 0 menor ou igual que φ menor ou igual que π sobre 2. E o θ também, né? 90 graus. Então, a dificuldade, às vezes, não é a equação, é encontrar esses parâmetros aqui, né? De onde até onde vai o parâmetro φ e θ. Isso, às vezes, dá um pouco de trabalho encontrar. Não é tarefa fácil, tá? Encontrar esses parâmetros. Observe aqui agora o próximo exemplo. Ó. Determinar uma representação paramétrica para o cilindro. Isso aqui eu vou copiar já aqui para a gente não perder tempo de ficar escrevendo lá. Como é que eu encontro uma equação paramétrica para esse cilindro? Observem aqui agora o detalhe. O z não é livre, né? O z vai de 0 a 1. Então eu vou fazer um desenho para a gente poder entender. Se esse aqui for o eixo z, o cilindro vai de 0 até 1. E aqui y e aqui x. Observe que é de fato, né, o eixo vertical é o z, porque está em função de x e y. Bom, de x² mais y² igual a 4, a gente sabe que o x é 2 cosseno u e o y é igual a 2 seno u. Bom, e o z? O z é igual a v, né? Como? Aí eu tenho que dizer o parâmetro, né? Antônio, usa θ, porque é uma circunferência ali. Bota θ aqui, bota v. Posso? Posso, não tem problema nenhum. Posso aqui como θ. O θ vai de 0 a 2π. E o v vai de 0 a 1, porque o z vai de 0 a 1, né? Com isso, então, eu tenho um cilindro. Se eu quiser, eu poderia querer desenhar o seguinte, ó, uma fatia, como se fosse um bolo no formato cilíndrico, e eu quisesse desenhar uma fatia nesse bolo, pegar uma fatia, vai dar uma fatia só que cilíndrica, né? Então, descrever essa superfície, ou seja, aí complica um pouco aqui, porque o z continuaria indo de 0 até 1, então o v iria de 0 a 1, a dificuldade eu teria que ter informações para achar esse ângulo da abertura da fatia. E dizer, ó, esse ângulo é de π sobre 4 a π sobre 2, ou de 0 a π sobre 4. Eu teria que ver qual seria a abertura dessa fatia. Eu teria que ter informações para isso, tá? Senão eu não consigo. Isso vai aparecer mais para frente para a gente. A gente vai precisar descrever a superfície de uma parte aqui do cilindro só. Mas é mais para frente, não é agora, tá? E observe que é só a casca, tá? A parte de dentro do cilindro não existe aqui para a gente, ele é oco. Mais um exemplo. Não sei se vocês lembram que a gente, em alguns momentos em parametrizações de curvas, a gente usou o próprio x e o próprio y como parâmetro. Lembram? Façam um esforço aí para lembrar. Dependendo, às vezes, da minha escolha, a parametrização pode facilitar a minha vida ou pode dificultar. E muitas vezes eu não tenho saída, tá? Por exemplo,
Eu não tenho um padrão aqui, não dá para usar uma circunferência aqui, por exemplo, x igual a 2 cosseno t, y igual a 2 seno t. Primeiro que eu tenho esse 2 aqui, né? Um paraboloide elíptico. Eu não vou conseguir descrever esse paraboloide usando coordenadas paramétricas de forma fácil. Então eu vou fazer o seguinte, usando x e y como parâmetro, então se x é parâmetro, x é x e y é y. Bom, e quem é z? Bom, z está ali. Na verdade, eu não fiz nada, né? Ó. Ah, Antônio, tu não fez nada. De fato, não fiz nada. E aí eu vou ter, então, o R de x, y. O x é parâmetro, o y é parâmetro. O x é x, o y é y e o z é aquilo ali. E muitas vezes eu vou ter que... O fato interessante aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é uma superfície lá que vocês usavam no cálculo de várias variáveis, porém, descrito na forma vetorial. Eu não fiz nada demais, a não ser botar na forma de vetor. E o fato interessante é que, usando isso daqui, fica mais fácil de entender o que a gente fazia no cálculo de várias variáveis, para calcular a área, para calcular volume. Quando eu uso o vetor, fica mais fácil. Né? No cálculo de várias variáveis, às vezes surgiam algumas coisas que tu tinha que fazer certo esforço para... Por que isso surge? Por que eu tenho que usar isso? Aqui as coisas fluem mais naturalmente. Tá? Então aqui, de fato, isso é um vetor que descreve a superfície, usando a equação cartesiana. Não tem problema algum. É o que ele coloca aqui. Um paraboloide. Tá? Então eu poderia ir lá naquele site e colocar... A diferença é que lá naquele site, o parâmetro para ele ó, é u e v. Ó. Estão vendo aqui? Ó? Aí o teu u vai ser x, por exemplo, e o teu v vai ser y. Então, por exemplo, se o u for u, que é o x, o y for v, vamos ver se dá. E esse cara aqui for u quadrado mais v quadrado, mais 2v quadrado. Claro que aqui... Deixa eu ver se eu colocar aqui... Eu acho que eu preciso aqui número de passos 100, se eu colocar. Ele vai desenhar um paraboloide, só que tá aí. É claro que eu só botei um dos caras aqui positivo, né? Vou tirar o 100 aqui, né? Porque ele trava, tá? Então, na hora que vocês forem fazer em casa, por exemplo, eu sugiro evitarem, que vocês evitem utilizar esse número de passos aqui muito grande, porque ele vai travar. Mas, enfim, é um paraboloide aí. Se a gente for observar, é um paraboloide. Aí vai depender da quantidade aqui, como a gente está online, né, às vezes a visualização não fica muito decente para a gente visualizar, mas enfim. Tá aí. Deixa eu pegar mais um exemplo. Então, como ele fala aqui, ó, em geral eu posso usar as coordenadas cartesianas como representação paramétrica de uma superfície. Aqui eu estou usando o x e y como parâmetro, né? Mas poderia ser o y e o z, e o x depender de y, z. Tá? Então, muitas vezes eu posso utilizar as coordenadas cartesianas como parametrização para descrever a minha superfície. Vou pegar outro exemplo aqui. Esse aqui ele vai mostrar que tem duas formas de vocês encontrarem a representação paramétrica. Uma delas, a forma cartesiana, e a outra em coordenadas polares.
eu vou chamar a atenção assim, tá? Esse conteúdo, esse começo aqui é demorado no sentido que a gente tem que definir as coisas, o que é uma superfície e tal, mas daqui a pouco, a partir do momento que a gente vê área e calcular a área de superfície, acabou, tá? Aí é integral de superfície, que é onde a coisa aperta, digamos assim. E aí é fazer cálculo, faz cálculo. Não deixem acumular. Bom, o que acontece aqui? Determina a representação parametrizada para a superfície. Observe, é um cone, né? Só que é só a parte de cima do cone, né? Por quê? A parte de cima, não. É a parte superior do cone, né? O Z é positivo, né? Não tem como ser Z. Aqui, ó. Esse cara aqui é um cone inteiro. Naquele site, vocês podem colocar as duas equações para vocês conferirem, né? Vocês podem utilizar a equação cartesiana. Deixa eu botar aqui, que é um cone, né? É 4x² mais y². Raiz aqui, né? Square. Vamos ver se vai dar certo. Agora, na forma cartesiana, ele desenha melhor. Ó. Se vocês observarem, olha como ele já, digamos, está pronto, né? Ele não fica mudando. Ó, tá aqui o cone. Só a parte de cima, né? Porque o Z é positivo. Se eu colocar... Não sei se ele não vai aceitar um mais ou menos aqui, né? Só a parte de baixo. Então, mais a raiz e menos a raiz. Então, se fosse Z², como ele coloca ali, seria a parte de cima e a parte de baixo do cone. Como é a raiz só dá número positivo. Então, é um cone, só a parte superior, né? 2 raiz de x² mais y². Bom, aí agora é o seguinte. Uma solução. Uma solução é o seguinte, usar o x como parâmetro, x igual a x, y igual a y, e o z exatamente como está ali. 2 raiz de x² mais y². Com isso eu vou ter um r de xy igual x é x, y é y, e z é 2 raiz de x² mais y². Está aqui. Não preciso dizer de onde até onde vai o x é os reais, o y também, né, é livre, e aí acabou. Outra solução é usar coordenadas polares. Não posso usar para o seguinte, observem que quando eu olho de cima, vou até pegar lá no site que fica melhor para visualizar. Quando eu olho de cima, o raio dessa circunferência não é... Ó, aqui, ó. Ela não é fixa, porque aqui eu estou desenhando... Ó, vou deixar fixo aqui. O x vai de menos 2 a 2 e o y também de menos 2 a 2. Se eu botar isso aqui de menos 10 até 10 e de menos 10 até 10, vou ter que aumentar aqui, vai dar 100, deixa eu ver se eu colocar 100. Claro, ele não aumenta o tamanho da caixa, né? Deveria, né? Mas o que vai acontecer? Se eu aumentar o x e o y, aumenta o tamanho dessa circunferência, ou seja, a altura do y aqui aumenta. É que aqui ele fixa, né, o tamanho do z. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Acho que não vou conseguir. Deixar o z livre, né? Não vou conseguir aumentar aqui o tamanho. Dá para mexer nas configurações, eu acho que é aqui. Eu mexeria no tamanho do eixo Z, mas eu não vou ficar brincando com isso. E aí eu teria a circunferência maior.
Com isso, o que significa? Eu não posso usar como se eu usasse lá para o cilindro, porque quando eu olho um cilindro de cima, essa circunferência não muda de tamanho. Então, vai projetar uma circunferência sempre do mesmo tamanho que o raio do cilindro aqui. Agora, quando eu olho, por exemplo, dependendo do tamanho do x e do y, dos valores, esse cara aqui vai abrindo, ó. E aí, essa circunferência aqui embaixo, ela vai aumentando de tamanho. E vocês devem ter visto no cálculo de várias variáveis que uma circunferência que vai aumentando aqui, o raio não é fixo. Então, eu vou usar coordenadas polares. Ou seja, o x é um R, não é fixo, né? Cosseno θ. O y é R seno θ. Se eu elevar o x quadrado mais o y quadrado, vai dar R quadrado. O θ vai de 0 até 2π, porque é uma circunferência completa. E o raio? Aí agora vamos pensar. Tá, até onde vai o raio desse cone? Né? Se eu fosse pensar na projeção. O cone não tem fim, né? Ele não deu limitação para o cone, para o x e para o y. Então, esse cara aqui vai aumentar indefinidamente. Essa circunferência aqui, essa projeção, vai aumentando de raio zero até infinito. Então, tu diz o seguinte, o raio é maior que zero, maior ou igual, né? Um raio maior ou igual que zero. Quem são os parâmetros? Os parâmetros são R e θ. E aí tu vai ficar meio estranho, mas R de R e θ, R de vetor, R de raio e o θ. O x é R cosseno θ. O y é R seno θ. E quem é o z? O z era 4 raiz, né? Ou 2? 2 raiz. Então é 2 raiz quadrada de x quadrado. Mas quem é x quadrado mais y quadrado, que é R quadrado. Não preciso trocar o x quadrado, x por isso, y por isso, para ir simplificar. Já sabe que x é uma circunferência, então x quadrado mais y quadrado dá R quadrado. Coordenadas polares é uma circunferência, né? Esse R aqui não tem seta. E aí isso vai dar R cosseno θ, R seno θ, e aqui é 2R. Aí vocês se perguntam, isso aqui dá um cone? Vai lá naquele site. Deixa eu dar um refresh aqui. Deixa eu jogar esse cara fora. E tu pega aqui coordenadas paramétricas. Claro que o teu é R e o teu V é θ. Então vai ser R, que é U, vezes cosseno V, que é o θ. Aqui vai dar R, que é U, vezes seno tem que ser sin, seno V, que é θ. E aqui é 2R quadrado. 2R quadrado. Faltou um vezes ali. Não posso botar R, né? 2 vezes o R é U quadrado. 2 vezes U quadrado. O U é o R, vai de 0, sei lá, de 0 a 30. E o meu V é o θ de 0 a 2π. Claro, ele vai desenhar um cone, mas não com uma visualização muito, muito boa, mas dependendo da quantidade de linhas, quanto mais linhas... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui ficou muito fino. 10. Um cone, né? Então, isso é um cone. Claro, se eu for dando zoom, eu vou me aproximando, mas um cone. Se eu der aumentar o zoom aqui, eu vou me aproximando, mas não tem muito o que ver, né? Ele aumenta os eixos ali, mas... Então, de fato, representa um cone, coordenadas polares. E o fato de eu utilizar essa equação aqui, usando coordenadas polares, é sempre bom, né? E tem que colocar, já botei ela em cima, claro, mas 0 menor ou igual que θ menor ou igual que 2π, e o raio maior ou igual que 0. Não faria sentido aqui eu pedir para calcular a área desse cone, porque ele teria área infinita, né?
Aí, se eu quisesse a parte de baixo do cone, aí, o que aconteceria? O R teria que ser menor que zero para o X e o Y serem negativos e o Z também darem negativos, né? Mas é simétrico, é só uma questão de rotação aí. Depois eu vou comentar essa superfície de revolução, ou seja, descrever uma superfície rotacionando uma curva em torno de um eixo. Eu acho que já vou fazer já, e aí a gente já ganha tempo. Deixa eu só pegar esse desenho aqui para não ter que desenhar tudo lá. Um cone é uma superfície de revolução, né? Se eu rotacionar um triângulo em torno de um eixo, ou um segmento, um cilindro, também, eu posso pegar um triângulo aqui, ó, esse cara aqui, e rotacionar em torno do eixo Z. Eu vou obter um cone, né? Um cilindro, eu pego um segmento afastado da origem e rotaciono em torno do eixo Z. Eu vou obter um cilindro. Então, essas superfícies são chamadas... Aqui eu teria que ter a equação dessa reta. Aqui eu teria que ter a equação dessa reta. E o ângulo, claro, né, aqui. Então, isso descreve uma superfície de revolução. Então, o que eu quero aqui seria o seguinte, né? Como é que eu posso descrever uma superfície de revolução se eu pegasse aqui, ó, ele desenhou uma curva como se fosse reta aqui, ó. Esse cara vai girar em torno do eixo X. Aqui, deixa eu só puxar esse cara mais para baixo. Vou botar um título aqui, né? Superfície de revolução. Ele vai pegar a curva y igual a f de x, ele vai rotacionar em torno do eixo x, tá? Em torno... Bom, aí a pergunta agora é, se ele vai rotacionar em torno do eixo x, a curva poderia ser assim, ó. Não precisa ser aqui ele fez para ficar melhor de visualizar, né? Para dar um tronco de cone. Ele pegou uma reta com uma certa inclinação aqui e rotacionou. Mas poderia ser uma curva, algo assim, e eu rotacionar e obter um formato da superfície, algo meio estranho, não importa. Eu conheço a curva y igual a f de x. E aí eu vou rotacionar essa curva em torno do eixo x. Poderia ser em torno do eixo y ou em torno do eixo z, depende. A gente vai ver que a equação muda um pouco. Quando eu rotacionar essa curva em torno do eixo x, eu vou obter essa reta, né, esse f de x aqui está aparecendo uma reta, vai ficar girando aí em torno do eixo. Uma parte mais distante, outra mais próxima do eixo, não importa. E aí, quando isso aqui girar, observe o seguinte, né? Que se eu pegar um ponto do eixo, um ponto de coordenada x, e levar esse ponto lá na superfície, esse ponto na superfície vai cair exatamente sobre a curva f de x, ó. Concordam que esse cara aqui vai cair exatamente sobre a curva só está girando. Então, a hipotenusa desse triângulo é f de x, é o raio dessa circunferência que está girando. E a distância do plano xy até a altura aqui, ó, é z, né? Então, esse carinha aqui mede z. Deixa eu botar em vermelho, talvez. Esse carinha mede z. Esse pedacinho aqui do triângulo, ó, mede y. E esse aqui mede f de x. E aí, quem são os parâmetros? Observem, um parâmetro é x e o outro é θ. E aí, como é que eu descrevo? Então, se x é parâmetro, x é x. Quem vai ser o y? Bom, é só olhar no triângulo. O y é cateto adjacente. E a hipotenusa é f de x. Então, se eu calcular o cosseno, vou botar aqui, ó. Se eu calcular o cosseno de θ, cateto adjacente, que é y, sobre a hipotenusa, que é f de x. Então, o y é f de x cosseno θ. Ah, então y é f de x cosseno θ. E quem vai ser o z? Aí tu calcula o seno. Seno de θ
cateto oposto pela hipotenusa. Com isso, eu vou ter que Z é f de x seno θ. Então, Z é f de x seno θ. Portanto, se a curva está girando... de onde até onde vai o θ? De 0 a 2π. Porque é uma volta completa, né? Claro que eu posso dizer, não vai de 0 a 2π. O θ pode ser só 45 graus, dependendo do que eu queira. Pode. E o x? O x de 1A até B, né? Com isso, eu vou ter a minha curva R de x e θ, onde o x é x, o y é f de x cosseno θ, e o z é f de x seno θ. Dois parâmetros, x e θ. Se fosse isso em torno do eixo, então a superfície de revolução em torno do eixo x. Se fosse em torno do eixo y, então agora quem vai ser o parâmetro? O y, né? E θ. Então o x vai ser f de y cosseno θ, o y é y, e o z é f de y seno θ. Eu acho que ele traz aqui as outras parametrizações. Tá, só eu acho que eu fiz uma... tá, isso aqui é o mesmo desenho. Não, tá certo que eu fiz. Eu achei que ele trouxesse, deixa eu ver, ele falava, não fala não. Achei que ele trouxesse, para outras rotações em torno do eixo y. Ele não comenta não, achei que ele comentava. Então aqui não tem muita graça, mas é só para a gente ver como é que eu poderia descrever, que a gente pode querer calcular a área, tá? Imagine que eu faça o seguinte, ó. Eu vou pegar o gráfico da função seno e vou rotacionar o gráfico da função seno, ó, y igual a seno de x em duas dimensões aqui, por enquanto, e ele vai rotacionar em torno do eixo x, ó. Então está aqui o gráfico da função seno. É de 0 até 2π, né? Só. Ali, ó. O x vai de 0 até 2π. E ele vai rotacionar em torno esse cara em torno do eixo x. Quando isso aqui girar em torno do eixo x, essa curva vai virar por simetria isso aqui, mais ou menos, né? Como se fosse duas cebolas aí, mais ou menos. Claro, o meu desenho está horrível, aí a gente vai ali e cola do Stuart e obtém essa figura aqui. Tá aqui, bem melhor, né? Então essa aqui é a figura formada pela rotação do gráfico da função seno em torno do eixo x. Bom, temos y igual a seno x girando em torno do eixo x. Então eu vou ficar com x é parâmetro, o y é f de x cosseno θ e o z é f de x seno θ. Mas quem é o meu f de x? F de x é seno x nesse caso. Com isso eu vou ficar então com x igual a x, y igual a seno x cosseno θ e z igual a seno x seno θ. Antônio, para que isso? Eu posso querer determinar essa área, por exemplo.
E eu não teria uma equação cartesiana para isso aqui amigável, digamos assim. Descrever essa equação na forma cartesiana, usando x e y, não seria nada legal. E aí, na forma paramétrica, eu consigo calcular a área dela, por exemplo. Fica mais fácil. Vocês lembram para que a gente estudava planos no cálculo B? Plano tangente, por exemplo? O plano tangente era utilizado para encontrar uma linearização da superfície. Para quê? Vocês lembram da linearização no cálculo B? Comparando para as distâncias que a gente usa no dia a dia, digamos assim, por exemplo, o espaço é curvo, né? Eu espero que todo mundo que esteja assistindo a aula aí acredite que a gente mora em uma esfera e não num plano, né? Que a Terra seja uma esfera. O que acontece? Se alguém quiser, a hora de trancar o curso é agora. O que acontece? Se eu pegar uma região muito grande da esfera, esse cara aqui, eu vou até fazer mais curvo. Esse cara aqui vai ser bem curvo, né? Se eu quiser calcular distâncias, sei lá, quando tu vai comprar piso para colocar no chão da casa, ou qualquer medida que tu vai fazer no chão da casa, tu não usa coordenadas esféricas para dizer que a distância é tanto, ou que vai ser tantos metros quadrados. Tu usa coordenadas cartesianas, tu diz que o chão da tua casa é um retângulo, ou seja, ele não é curvo, ele não faz isso aqui, ó. Ele é plano. Eu posso trocar a superfície da esfera para distâncias pequenas por um plano tangente. Vou fazer mais inclinado aqui. Eu posso trocar, então, um pedaço da superfície da esfera por um plano tangente, para distâncias pequenas. Então, a equação do plano tangente eu posso usar para encontrar a área, por exemplo, a área desse plano, se for algo pequeno. O meu terreno, sei lá, mede 30, é retangular e mede 30 por 50. Ué, se ele é pequeno comparado com a superfície da Terra, se vocês calcularem a superfície da Terra para essa distância aqui, ela é quase nula, basicamente, ou seja, tu não vai conseguir observar a curvatura. Tu teria que pegar uma distância muito grande para começar a observar a curvatura da Terra. Então, a gente usa planos tangentes para fazer as contas, a tal da linearização. Então, já que isso é útil, a gente vai encontrar agora, e vai ser muito útil para a gente, porque olha só o que eu vou fazer. Se eu quisesse encontrar a superfície da esfera, o que eu poderia fazer usando essa ideia? Vocês concordam que eu poderia dividir a superfície como se fosse retalhos? Opa. Claro, se esses retalhos forem muito grandes, o meu erro vai ser grande. Mas, por exemplo, se eu conseguir achar a área desse plano, vou chamar a área 1 aqui. Se eu conseguir achar a área desse plano tangente aqui, todos do mesmo tamanho, tá? E somar todos os retalhos, todas as áreas, eu tenho a área da superfície, seja aí da esfera, ou seja qual for. A ideia é tornar esse carinha aqui muito... A gente sabe calcular a área de um retângulo usando geometria analítica, né? A ideia é usar a área desse retângulo aqui muito pequenininho, que é um plano tangente, um pedacinho do plano tangente, para a gente encontrar a área de uma superfície qualquer. Dividir, então, a superfície em retalhos, em planos usando planos tangentes. Então, eu vou precisar encontrar a equação do plano tangente e, a partir daí, encontrar a área da superfície. Essa é a ideia. Então, é mais ou menos o que a gente fazia no cálculo de várias variáveis. Usar uma linearização entre aspas. Eu vou usar planos para aproximar a área de uma superfície curva. Essa é a ideia. X, Y e Z. Então, eu vou dizer o seguinte, seja S a superfície dada por R de UV
igual a x de uv, y de uv e z de uv. Aí vou fazer um desenho aqui da superfície S. Queria em vermelho, isso, é o desenho. Ela é curva, tá? Ela não é plana. Algo assim. Tá. Aí agora que vem um detalhe, né? Como é que eu posso encontrar um plano tangente, fazer só um pedacinho dele aqui, nesse ponto aqui, ó, um plano que contém o ponto P0. Eu quero achar a equação do plano tangente a essa superfície aqui. Eu vou fazer o seguinte, então. Para achar a equação desse plano, eu vou facilitar um pouco o entendimento e vou fazer o seguinte. Eu vou dividir essa superfície em retalhos. Vou fazer com outra cor no outro sentido. Aqui. Então, se essa distância entre esses dois segmentos aqui, curvos, porém pequenas o suficiente, vocês... O meu ponto está aqui, ó. Eu posso pegar esse ponto aqui. Vocês concordam que vai existir um plano que vai tocar nesse ponto e que vai conter esse retângulo? Se esse retângulo for muito, 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 muito pequeno, se esse retângulo aqui, ó, que é curvado, for muito pequeno, eu consigo colocar esse cara dentro de um plano tangente, quando essas distâncias forem para zero? A ideia é essa. Tá, mas como que eu vou fazer? Esse cara vai na direção de U. Esse cara aqui vai na direção de V. Como é que eu posso encontrar a equação de um plano tangente, já que o plano não vai, ele só vai ter um ponto em comum com a superfície, ele não está na superfície, ele só toca a superfície, ele não é a superfície. Eu posso usar ele até para aproximar a área dele com um pedaço da superfície, mas ele não é a superfície, só tem um ponto em comum. Eu vou usar o seguinte artifício. Eu vou dizer que isso aqui, ele passe reto aqui, ó, como se fosse um plano, e aqui também, ó. Vou pegar aqui no Stuart para vocês visualizarem melhor. É como se isso aqui fosse um retângulo, ó. Aqui eu acho que vocês vão visualizar melhor o que eu estou querendo dizer. Deixa eu ver se ele mostra aqui, né? Não era... Aqui, ó. A minha superfície está aqui em azul e o plano tangente está aqui em verde, né? Ele toca, mas se esses dois forem para zero, o plano coincide com a superfície. Então é mais ou menos o que eu peguei aqui. Esse plano aqui em amarelo, ele toca a superfície num ponto, mas ele não contém a superfície, ele só contém P0. Então, seja P0, X0, Y0, Z0, um ponto de S, um ponto da superfície. Como o plano é tangente, existem dois vetores. Um vetor tangente nesse sentido aqui, de U, e um outro vetor tangente, ele não deixa eu escrever por cima, e um outro vetor tangente na direção aqui de V, ó, como se fosse aqui um vetor tangente, e aqui também um vetor tangente na direção, se eu conseguisse desenhar aqui, ele deixasse, um vetor tangente aqui na direção de U. Aí agora que tá, como é que eu posso encontrar a equação desse vetor tangente? Esse vetor tangente em azul, ele aponta na direção de U. Então ele está variando só na direção de U. Significa o quê? Que se eu manter o V constante e variar só na direção de U, já que ele é um vetor tangente, né? Ele aponta só na direção de U, eu encontro a equação dele. Então a gente diz o seguinte, esse vetor aqui é a derivada dessa equação aqui, ó, desse vetor, em relação a U, no ponto P0. Ó. Observe que eu estou fazendo as contas nesse ponto P0 aqui. Ó. Esse é o ponto P0.
Então, esse carinha em vermelho é a derivada parcial do vetor R em relação a U, porque ele aponta na direção de U. E esse carinha aqui em verde, esse vetor tangente, é a derivada parcial, ele varia, né? Observe que se ele for caminhando aqui sobre esse caminho em verde, o vetor varia. Ele é tangente, eu não sei o tamanho dele, mas ele é a derivada do R em relação a V. Ou seja, porque eu estou mantendo o constante e estou fazendo a derivada em relação a V. Então, isso aqui é como se fosse o 0V, derivada parcial, né? Mantendo o constante e variando e derivando na direção de V. E esse aqui, o 0V. Opa, o V0. Ah, mas não preciso usar essa anotação. Então, essa anotação é a mesma que a derivada parcial de R em relação a U, pode escrever assim, fica mais limpo. Esse aqui é a derivada parcial de R em relação a V. E aí vem, tá, eu encontrei dois vetores, né, que esse vetor pode ser até nessa direção aqui, tanto faz, ó, que é para formar o paralelogramo. Se eu pegar esses dois aqui, eu estou formando esse aqui, ó. Agora a pergunta é, como é que eu encontro a equação vetorial desse plano aqui? Ó? O que eu preciso para encontrar a equação vetorial do plano, para a gente terminar a aula? Como é que o que vocês têm que encontrar? Eu dou o ponto P0 e mais o que para achar a equação de um plano? O que eu preciso? Um vetor. Que vetor? O vetor do plano? Aí eu preciso de dois. É o plano. Vetor o quê? É, seria um vetor tangente Ó, ao plano. vetor tangente ao plano, então ele está no plano, porque o plano é É, plano. Entendeu? do Na plano. verdade, eu preciso de dois vetores no plano, que é o RU e o RV, e o ponto P0. Isso me dá a equação do plano. É fato. Mas eu não quero essa equação. Não é que essa é demorada, digamos assim. Eu vou encontrar a equação, mas isso demora um pouco. Vocês sabem que, olha só, se eu fizer um produto vetorial, esse aqui é o RU, tá? E esse aqui é o RV. São os dois vetores que vocês disseram que eu tenho que pegar que estão no plano. Se eu fizer um produto vetorial desses dois, eu vou obter um terceiro vetor, não vou? RU vetorial RV. Esse vetor ele é ortogonal a RU e também é ortogonal a RV. Na verdade, ele é ortogonal a qualquer ponto, qualquer vetor do plano, né? Porque esses dois vermelhos estão no plano. Eu fiz o produto vetorial deles, dá um terceiro vetor que é ortogonal aos dois. Então, esse vetor é ortogonal a qualquer vetor do plano. Qualquer vetor que eu pegar, aqui é P só. Qualquer vetor que eu pegar, esse produto vetorial sempre vai ser ortogonal. E aí, o que isso significa? Que se eu fizer o produto escalar do RU vetorial RV com P0P, isso sempre vai dar zero. Então, eu vou utilizar esse vetor aqui para encontrar a equação vetorial do plano, desse plano aqui. Então, eu digo o seguinte, suponha que tu fez isso, então, então tu pegou o R lá e calculou a derivada parcial em relação a U e R em relação a V, dois vetores tangentes à superfície, tangentes à superfície S. Então, RU vetorial RV, ele tem que ser diferente de zero, né? Digamos que ele tenha coordenadas A, B, C. É ortogonal ao plano tangente. Ortogonal ao plano tangente. Portanto, RU vetorial RV é ortogonal ao plano, é ortogonal
a todo vetor. Olha o vetor que eu vou pegar. Esse ponto P ele é livre aqui. P0P. Para qualquer vetor P0P que eu pegar e fizer o produto escalar, dá zero, né? Eles são ortogonais. Então, o RU vetorial RV, isso é um vetor, escalar com P0P, dá zero. Por quê? Porque esse cara é ortogonal a esse. Aí eu vou dizer, ah, tá, mas tu fez as contas, esse RU vetorial RV tinha coordenadas A, B, C. O que vai ser P0P, né? P0P, opa, P0P é P menos P0, ou seja, X menos X0, Y menos Y0 e Z menos E0. Com isso, se eu fizer o produto escalar de ABC, que é o vetor, isso eu estou falando no ponto P0, né? Eu calculei o produto vetorial e apliquei o ponto P0, X0, Y0, Z0 no vetor, que ele vai depender de X, Y, Z, e encontrei ABC. Se eu fizer o produto escalar com X menos X0, Y menos Y0 e Z menos E0, tem que dar zero, porque eles são ortogonais. Então, isso dá A, X menos X0, mais B, Y menos Y0, mais C, Z menos E0. E aí eu obtenho a equação cartesiana. Isso aqui é a equação cartesiana, tá? Equação cartesiana do plano. Então, eu obtenho a equação do plano usando os vetores RU e RV. Ou seja, só calculo as derivadas parciais, faço o produto vetorial, aplico o ponto, e jogo nessa fórmula, né? Essa aqui é uma demonstração. E aí eu jogo nessa fórmula aqui. Eu só preciso encontrar o ABC, porque o X0, Y0, Z0 é dado.